Diante de guerras, fome e desastres, um senhor feudal fica sem opções e faz um pacto com demônios para recuperar a prosperidade das terras. Porém, depois de entregar o filho no pacto, ele não esperava que o garoto fosse crescer e voltar para recuperar o próprio corpo. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá! Em um dia chuvoso, uma mulher tá em trabalho de parto com auxílio das empregadas de casa. Enquanto isso, o marido dela, o Sr. Daigo, que tem uma marca em formato de X na testa, espera pacientemente no lado de fora, enquanto lembra do passado quando ele foi a um lugar chamado Salão do Inferno. O homem entra no local e encontra um sacerdote careca que logo avisa que ao entrar, ele tá renegando Buda e os deuses em favor dos demônios. E com isso, ele vai trilhando o caminho do mal direto pro inferno. No entanto, Daigo diz que já vivem no inferno e que o caminho do Buda não existe. Apesar dos avisos do velho, o homem não se importa e ataca ele pelas costas. No chão, o sacerdote reconhece que esse mundo é o inferno e agora que tá prestes a perder a vida, terá a salvação antes que começasse a duvidar de Buda. Antes de ir de base, ele faz um último aviso pro homem não seguir o caminho dos demônios, mas é tarde demais. O cara suplica pelos demônios, falando sobre a escassez e os desastres que têm assolado as suas terras e causado sofrimento ao seu povo. Ele faz um pacto dizendo que oferece qualquer coisa para que as terras sejam protegidas e que ele governe o país. De repente, um vento apaga a vela e o raio atinge Daigo na testa no meio de outras descargas elétricas que atingem o local, formando a cicatriz em forma de X. De volta ao presente, o bebê finalmente nasce, mas logo o mesmo tipo de descarga elétrica de antes atinge o local e a criança. O homem vai ver o que houve e percebe algo terrível. A parteira conta que ele tá vivo, mas não tem membros, olhos, nariz ou pele. Nesse momento, Daigo começa a rir porque sabe que o pacto foi aceito. Ele entrega a criança para a parteira descartar e fala para a mulher que podem ter outro filho para ser o herdeiro. Apesar da mulher implorar para ficar com a criança, mesmo que seja só para ela perecer em seus braços, mas o homem nega. De repente, ele vê a estatueta de uma santa que perdeu a cabeça. Uma das empregadas conta que foi quando o raio caiu e a parteira disse que ela se sacrificou por algo. A parteira leva o bebê para um rio onde alguma criatura parece observar ela. A mulher percebe que a criança deseja viver, então coloca ela em um barco para que a sorte cuide. Nesse momento, a criatura aparece e devora a parteira. Porém, em seguida, aparece um senhor careca e cego, dizendo que sente um mau cheiro. Do cabo do instrumento de corda, ele puxa uma espada e derrota o bicho com um só golpe. No barco, ele sente a aura do bebê que não é humano, mas também não é assombração. Na verdade, tem cheiro de maldição, então o careca vai embora. 16 anos depois, é mostrado um menino chamado Dororo, vendendo uma mercadoria até que aparece um cara dizendo que a mercadoria é dele. Apesar do menino dizer que não tem prova, o cara e o resto do bando comentam que ele enganou eles dizendo que tava com fome, e eles contrataram ele para cuidar da mercadoria. Agora tá na hora dele pagar por isso. Mas Dororo diz que a culpa é deles por serem ingênuos e deviam aprender com ele. Quando o cara se prepara para atacar, o garoto joga um vaso na cara dele e sai correndo. Quando pensa que escapou, Dororo encontra um cachorrinho na beira do rio e fica relutante em alimentar o animal, porque acha que o cãozinho deveria ser capaz de conseguir o próprio alimento. De repente, o cara aparece e pega o animal de refém, então o menino se entrega. Ele leva uma surra como punição, mas não deixa barato e joga uma pedra no rosto do líder. Depois de apanhar de novo, ele taca outra pedra que faz o olho do cara sangrar. E agora o homem quer eliminar o garoto no rio mesmo. Porém, um dos caras vê um homem parado em cima da ponte e fala que o rosto dele parece o de um boneco e os olhos também. Eles perguntam se o cara tem algum problema, mas ele não tá olhando pra eles. Ao longe, ele percebe algo boiando na água que a princípio parece lixo, mas revela ser um monstro que do nada devora o bando todo. Mas quando pega Dororo, o cara da ponte tira um braço, revelando que é só uma prótese que cobriu uma lâmina no lugar do antebraço. O cara tira Dororo de perigo e atrai o bicho pra ponte. Ele arranca outra prótese, ficando agora com duas lâminas, enquanto esquiva dos ataques do monstro e sai cortando a estrutura da ponte. Tudo isso para fazer o monstro desabar junto com toda a madeira da estrutura, se desfazendo na água. Depois disso, ele vai até os destroços da ponte para recuperar a espada que tinha caído. Dororo ajuda ele a pôr as próteses de volta e percebe que tudo no rosto do cara é falso, inclusive os olhos e as orelhas. O menino se questiona como ele faz todo esse paranauê sem enxergar ou escutar nada. De repente, o cara começa a tremer e deixa a máscara cair, revelando que não tinha pele, mas agora a pele do rosto reaparece. Longe dali, Daigo percebe algo e vai até o Salão do Inferno, onde uma das estátuas está destruída. Enquanto isso, Dororo continua seguindo o cara e enchendo ele de perguntas, até que ele para pescar com a lâmina do braço, então o menino se oferece para assar os peixes. Ele faz uma fogueira e os dois comem. Até agora o cara não falou nada. No dia seguinte, Dororo leva ele para uma aldeia que ouviu falar que tá sofrendo ataques de um monstro. O menino quer aproveitar para fazer algum dinheiro. Ele conversa com Denkichi, o homem substituto da chefe da aldeia que tá com problemas nas pernas. Ele confirma que vão recompensá-lo se eles derrotarem o monstro e convida a dupla para dormir e se alimentar
alimentar na casa dele. Eles acabam ficando em um estábulo, mas é melhor do que dormir na frieza e umidade. À noite aparece uma criatura com a cabeça gigante balançando um sino. Dororo se assusta, mas o espadachim não faz nada. A criatura para na frente deles e depois vai embora. Mesmo com Dororo tentando fazer o cara lutar, o combate não acontece. Então Denkichi aparece e o menino diz que vão cuidar do monstro logo mais. No dia seguinte, os dois são levados para conhecerem a chefe da aldeia chamada Bandai. E Dororo acha a mulher muito bonita, porém ela parece já reconhecer o guerreiro, que saca a lâmina do braço na intenção de enfrentá-la. No entanto, Dororo impede ele, assim como os moradores da vila que chegam em seguida, então os dois são levados para um depósito. Lá eles encontram um velho cego que Dororo reconhece ser um tipo de sacerdote. Ele fala que já encontrou o espadachim antes e conta que assim como ele, também não pode ver, mas enxerga as coisas com muito mais precisão, meio que eles enxergam as almas dos seres vivos. No caso de Dororo, parece uma chama branca. De repente, o guerreiro e o velho sentem algo e de uma abertura no solo aparece um monstro que o cara derrota facilmente. Acontece que essa abertura leva ao lado de fora do local, de frente para a casa de Bandai, que o sacerdote conta que a alma tem a cor de sangue, ou seja, não é coisa boa. Então a mulher vira uma múmia, se tornando a cauda de uma criatura maior que estava escondida. Ela entra em combate com o guerreiro que, mesmo sendo atingido por uma das mãos, consegue acertar os olhos do monstro. Nesse momento, Denkichi aparece e prende ele numa rede para deixar o demônio escapar. O cara corre atrás enquanto o sacerdote confronta o Denkichi por alimentar o bicho com os viajantes, e o homem diz que fez isso para proteger a aldeia. Na floresta, o monstro consegue prender o cara no chão ao jogar vários pedaços de bambu em sua direção, mas acaba sendo distraído pelo sino do bicho cabeçudo e quando percebe, o espadachim já tá no alto fazendo um ataque aéreo direto na testa dela. A parte monstruosa é eliminada, mas Bandai levanta das atadoras e se transforma em demônio também. Porém o guerreiro não tá aqui pra conversar e logo elimina ela também. O monstro cabeçudo toca o sino mais uma vez e desaparece bem no local onde Dororo encontra ouro enterrado. Então Denkichi explica que esse é o ouro dos viajantes que foram devorados pela Bandai. Mesmo assim, o sino continua tocando e isso atormenta o homem. Ele fala que esse é o som do sino do primeiro viajante que eles pegaram. Os três seguem viagem até que o espadachim para desenhar seu nome na areia, e o velho sente com a mão identificando o nome Hyakimaru, e Dororo fica feliz por finalmente descobrir essa informação. De repente, no salão do inferno, mais uma estátua se quebra, e longe dali, Hyakimaru parece sentir alguma dor intensa. Depois disso é mostrado o passado, onde o Dr. Jukai faz próteses de graça para as pessoas que precisam, e o aprendiz Kanami o admira muito desde quando era criança, quando o doutor fez uma prótese para a perna dele. Infelizmente, Kanami descobre que Jukai já serviu ao Sr. Shiba na guerra de anos atrás, quando o doutor confessa que após as maldades que cometeu na guerra, ele se jogou do penhasco, mas caiu no mar e foi resgatado por um barco estrangeiro. Ele conta que no país das pessoas que o salvaram, ele aprendeu a fazer as próteses. Isso não é uma redenção, mas ele agora vê que ainda tem algo que precisa fazer pelas pessoas. Kanami fica extremamente ressentido, pois perdeu os pais nessa guerra. Ele avança pra cima do homem que não tá ligando muito pra própria vida, mas insiste em pelo menos terminar a prótese de uma criança pra quem ele prometeu há pouco tempo. Depois de terminarem esse trabalho, Kanami vai embora, deixando pra trás a prótese da perna feita pelo Jukai. Pouco tempo depois, o doutor encontra o bebê Hyakimaru no barco e percebe que ainda tá vivo. Um ano depois, a mulher de Daigo finalmente dá luz a outro menino e 6 anos depois, Hyakimaru já consegue se mover livremente com as próteses de Jukai. Depois de um tempo, o homem ensina o menino a lutar e conforme ele vai crescendo, ele também se torna capaz de enfrentar vários tipos de criaturas. E ao ver essa evolução, Jukai percebe que além de não ter os sentidos normais, Hyakimaru também não sente dor, por isso não sente nenhum medo também. Certo dia, após derrotar um demônio, Hyakimaru começa a tremer e a perna direita dele cresce em alguns segundos. Depois disso, Jukai percebe que o garoto precisa seguir sua própria jornada para recuperar o próprio corpo. Então Hyakimaru vai embora. De volta ao presente, o sacerdote explica pro Dororo que alguém deve ter feito um pacto com demônios em troca do corpo dele, e o menino fica indignado. Hyakimaru tenta passar andando e quase pisa na fogueira. Quando percebe que tá quente, ele então tenta pisar novamente, e Dororo tira ele dali, sendo assim revelado que dessa vez ele recuperou o sentido da dor. Eu não ficaria feliz com isso, por mim esse sentido poderia ficar por último. Em outro dia, Dororo e Hyakimaru são encontrados por uma mulher chamada Sushi, perto da casa dela. Ela tenta falar com ele, mas Dororo explica que o cara é surdo. Por algum motivo, Hyakimaru tá parado na chuva. Pela forma que a moça fala, Dororo conclui que ela é de família rica, e a mulher fala que passado é passado e agora ela é só uma ambulante. Ela também conta que o irmão foi pra uma guerra há 5 anos e ainda não voltou. Quando aparece um cara ferido de repente, Hyakimaru percebe uma aura vermelha ao longe e sai correndo. Dororo corre atrás e os dois se deparam com um massacre, quando do nada um homem de cabelo branco tenta pegar Hyakimaru desprevenido. Porém o rapaz consegue se defender a tempo. Ele fala que fez esse massacre porque a espada estava sedenta por sangue, pois é uma espada viva e amaldiçoada. Dororo não bota muita fé, mas o homem volta a trocar golpes com Hyakimaru pela floresta até chegar
ficarem na beira de um penhasco, onde o rapaz se defende de um golpe da espada com a prótese da perna e depois usa a lâmina do braço para jogar os dois objetos para longe. Em seguida, o homem se joga do penhasco. Dororo aparece e percebe que a prótese da perna não tá ali, então vai atrás, onde vê o objeto com a espada cravada. Na intenção de jogar a arma fora, Dororo tenta tirar a espada da perna, mas as marcas nela brilham, e o menino faz uma cara estranha. Enquanto isso, Osushi encontra o cara de cabelo branco e o reconhece como seu irmão. Em seguida, Hyakimaru encontra a perna, mas Dororo e a espada desapareceram. A espada vai guiando o menino até se encontrar com Hyakimaru, que saca a própria lâmina. De casa, o irmão da moça percebe a presença da espada e é atraído até ela, mesmo com a irmã implorando para ele não ir. Enquanto isso, Hyakimaru luta contra Dororo, que só se defende até que ele consegue derrubar a espada, tirando o menino do controle dela, porém agora ele tá exausto. Em seguida, o cara aparece e pega a espada, então Hyakimaru se prepara para lutar. Os dois trocam vários golpes sem se machucarem por pouco, e nesse momento, Osushi escuta o irmão lutando e vai até o local do combate, onde os dois pararam de costas um pro outro. No próximo movimento do homem, o rapaz se defende com a prótese do outro braço e aproveita a abertura para desferir um ataque certeiro. O homem é eliminado e a espada se quebra, se mostrando agora totalmente enferrujada. Com isso, Osushi só pode chorar de tristeza, enquanto Hyakimaru novamente recupera algo. As orelhas falsas caem no chão e ele recupera as orelhas reais junto com a audição, sendo que as primeiras coisas que ouve são o som da chuva e o choro de Osushi. Em pouco tempo, o som começa a perturbar ele. Na floresta, ele se incomoda com tudo: o som dos animais, da fogueira e até a voz do Dororo, mesmo que o local seja silencioso para uma pessoa normal. Para quem não tá acostumado, é impossível focar a audição. Para tentar ajudar, Dororo amarra um pano na cabeça dele, cobrindo as orelhas para abafar o som. De repente, o rapaz percebe o monstro se aproximando. É um bicho voador que logo começa a atacar. Hyakimaru revida, mas a audição tá atrapalhando e ele acaba sendo atingido várias vezes, só conseguindo acertar a criatura com poucos golpes. Quando parecia não ter mais jeito, o velho de antes aparece de novo e derrota a ave facilmente. No dia seguinte, Hyakimaru acorda com a voz de uma mulher cantando ao longe e o sacerdote percebe. O rapaz vai seguindo a voz e a aura clara dela até encontrar a moça no rio, que logo percebe que ele não enxerga, mas também vê que ele tá ferido. Em seguida chega Dororo e a mulher chamada Mio leva os três para sua casa, que é um templo quase em ruínas. Lá o velho explica que o rapaz tá tendo dificuldade para se adaptar conforme recupera os sentidos. Enquanto eles tentam baixar a febre dele, Mio apresenta as crianças que vivem com ela, a maioria com algum tipo de ferimento. Todas perderam os pais na última guerra, e há o rumor de que vai começar uma nova guerra. Em seguida chega o menino Takebo, que manda Mio ir dormir enquanto ele ajuda o cara ferido. Depois o menino conta pro Dororo que Mio trabalha à noite servindo ao exército que tá em alerta nesse horário por causa do possível confronto. De repente o velho sai dizendo que vai procurar algum caminho por onde possa evitar o campo de batalha. No dia seguinte, quando Mio chega do trabalho, Hyakimaru fica apontando pra boca dela, e Dororo entende que ele quer que ela cante, pois a voz dela deve ser o único som que não incomoda. Então a moça volta a cantar. Nesse momento chega o velho dizendo que tem boas e más notícias. A boa é que ele encontrou um lugar melhor e mais seguro pra Mio viver com as crianças. O problema é que tem um demônio no local. Ao ouvir isso, Hyakimaru já se levanta pra ir até lá mesmo estando ferido. Então o velho vai com ele. Enquanto isso, Mio conta pro Takebo que vai trabalhar ainda mais pra eles poderem se mudar. Nesse caso, ela vai trabalhar também pro exército inimigo. Apesar do Takebo não concordar por ser uma ideia perigosa, ela tá decidida. Dororo então tem a ideia de seguir a moça pra garantir que ela fique bem. Um tempo depois, Hyakimaru e o sacerdote chegam ao local onde o demônio abriu um buraco no chão e faz movimentos pra deslizar ainda mais terra ao redor. O rapaz vai pulando de pedra em pedra pra atacar o bicho, que parece uma barata gigante. Hyakimaru consegue acertá-la algumas vezes, mas o demônio puxa ele pela perna. Enquanto isso, Dororo encontra Mio e vê que o trabalho é terrível. Os samurais do exército estão tentando se aproveitar dela. Hyakimaru, por sua vez, recuperou a voz, mas perdeu a perna direita pro monstro. Então, pela primeira vez, ele tá gritando de dor. Traumatizado com o que viu, Dororo corre de volta até encontrar o velho e o rapaz, e se assusta com o ferimento, mas pelo menos o cara recuperou a voz. Não se pode ter tudo na vida, né? Quando Mio chega em casa no outro dia, Takebo percebe que ela tá bem cansada e aparentemente ferida, mas ela tá mais preocupada com o Hyakimaru e em vez de ir descansar, ela tenta ajudar a tratar os ferimentos dele. Mais tarde, o velho se prepara pra ir embora e o único que vê é o Dororo. Ele não vai enfrentar o demônio, mas vai passar lá perto, porém ele sabe que Hyakimaru logo mais vai encarar o bicho de novo. No dia seguinte, Hyakimaru faz um apoio de madeira pra perna e as crianças ficam impressionadas quando veem as lâminas no braço dele pela primeira vez, tanto que mostram pra ele algumas espadas que encontraram no campo de batalha. Pouco tempo depois, o cara já vai enfrentar a barata gigante de novo, e dessa vez ele tem um melhor desempenho. Além disso, Dororo tinha seguido ele pra tentar impedi-lo, mas chegou tarde demais. O monstro morde a madeira na perna do cara, mas ele tinha colocado uma lâmina por dentro e usa isso pra finalizar o demônio. Agora com a perna recuperada, Hyakimaru volta com Dororo quando vê uma
fumaça ao longe. Eles chegam ao templo e veem os soldados atacando as crianças e a Mil. Os homens viram ela entrando no acampamento inimigo e eliminaram ela por suspeita de espionagem. Um deles se prepara para atacar Dororo, mas Hyakimaru impede ele com um corte violento. Os outros soldados cercam o rapaz que escuta Mil tentando cantar com seus últimos suspiros. Isso deixa ele completamente pirado, gritando feito louco e atacando os soldados brutalmente, sem dar nem chance de se defenderem, enquanto Dororo assiste horrorizado. Por último, o comandante já ferido pede misericórdia, mas o cara só se contém quando Dororo, na intenção de não deixar o amigo virar um monstro cruel, segura ele e mostra um saco de sementes de arroz que a Mil conseguiu. Ela e as crianças queriam fazer uma plantação. Ele abraça a moça e fala sua primeira palavra, Mil. Depois de enterrarem todos, os dois vão embora. No caminho pela floresta, eles encontram o monstro aracnídeo e um cara que estava preso na teia. Hyakimaru enfrenta o bicho, mas a aranha prende ele em uma árvore e vai embora. Felizmente, eles encontram uma aldeia ali perto. Na aldeia, um dos caras conta que tem moradores desaparecendo e, logicamente, Dororo concluiu que isso seja ação daquele monstro aranha. No dia seguinte, a aranha se transformou em mulher e foi encontrada por um homem que levou ela para casa porque ela estava mal. Ele prepara uma comida para ela e trata ela com muita gentileza. À noite, Hyakimaru e Dororo já estão quase desistindo quando encontram uma mulher fugindo com um cara. O menino reconhece a voz da mulher, que é igual a da aranha, então manda o rapaz pegar ela, porém o homem que tá com ela diz que as pessoas desaparecendo são por causa dele. Ele ajuda as pessoas a escaparem desse lugar, pois o trabalho aqui é muito opressor, e também tá ajudando essa moça porque ela tá fraca e doente. Em seguida, chegam os guardas para pegarem o cara porque não querem mais perder trabalhadores da cidade. Então a Mulher-Aranha prende eles na teia e suga a energia vital deles. Hyakimaru se prepara para lutar, mas ela prende ele de novo e foge com o homem. Quando o casal chega numa passagem secreta, eles são encontrados e um homem é atingido por flechas dos guardas. A mulher monstro fica furiosa e ataca os caras. Quando Hyakimaru chega com Dororo e vê ela se transformando de volta em aranha. Depois de um combate rápido com o rapaz, ela vai até o homem, que diz que ela não elimina as vítimas, só suga a energia vital suficiente para sobreviver. Depois dela sugar parte da energia do homem, Hyakimaru e Dororo deixam eles fugirem e também vão embora da vila. Dias depois, chegando perto de outra aldeia, eles veem homens carregando uma noiva pela montanha. De repente, aparece um garoto usando pele de lobo e atira uma flecha, mas erra feio. Dororo então tenta impedir ele de continuar disparando e o menino diz que aquela noiva é a sua irmã e tá sendo levada para casar com um monstro. Quando Dororo diz que Hyakimaru pode ajudar, o menino chamado Saru conta a história de uma nuvem negra que cobre a aldeia de tempos em tempos e devora as pessoas. Mas quando eles levam uma noiva como oferenda, a nuvem pega a noiva e vai embora. A escolhida dessa vez é a irmã desse menino. No topo da montanha, os dois meninos nocautam os vigias e Saru solta as mãos da irmã. Porém, ela conta que na verdade se ofereceu como noiva para não deixar o monstro devorar as pessoas da aldeia. Pouco tempo depois, a nuvem começa a aparecer e logo de cara puxa os dois vigias, deixando eles caírem em pedaços. Hyakimaru se prepara, mas como a nuvem inteira faz parte desse demônio, ele tá cercado da aura vermelha. Então dessa vez ele tá praticamente cego. Infelizmente, o monstro aparece em forma de centopeia gigante e devora a irmã do Saru. Enquanto isso, Hyakimaru tá mais perdido que cachorro em dia de mudança. Mas de repente, um geyser de água faz uma abertura na nuvem e a criatura parece incomodada com o sol, então vai embora. Mais tarde, o monstro volta ainda maior e Hyakimaru começa a usar flechas para medir a distância do bicho pelo som. Com isso, ele consegue usar a lâmina para atingir um olho da criatura, mas ela ainda tá viva. Dororo então usa uma corda para se prender ao bicho e ajudar Hyakimaru a localizar o inimigo pela sua voz, porém é atingido por uma pedra e desmaia. Então o rapaz começa a gritar para acordar o menino. Ele consegue se defender de uma mordida e quando Dororo acorda, ele volta a ajudar Hyakimaru, que dessa vez acerta o outro olho. E agora cego, o monstro sobe demais e se expõe ao sol. Mas é claro que não vai ser tão fácil, porque essa centopeia tem duas cabeças, e a outra aparece e engole o guerreiro. Porém esse foi o maior erro dela, já que Hyakimaru aproveita para cortar o demônio por dentro, e o bicho finalmente vira cinzas ao sol. Felizmente a irmã de Saru ainda estava viva dentro da criatura. Nesse momento, Hyakimaru perde o nariz falso quando o nariz verdadeiro cresce, mas agora ele sofre com o mau cheiro dos gases da montanha. Enquanto vão embora, Hyakimaru finalmente fala sua segunda palavra, Dororo, e isso deixa o menino muito feliz. Depois disso, com o olfato restaurado, o rapaz sai cheirando tudo que pode, inclusive Dororo, que demonstra estar um pouco mal. Ele acaba caindo de febre. Por não conseguir ajuda, Hyakimaru coloca o menino na sombra de uma árvore, onde aparece uma freira que oferece ajuda. Eles levam Dororo ao templo para tratar a febre. Depois de descansar por alguns dias, eles partem em viagem novamente. Enquanto isso, o Sr. Daigo recebe um mensageiro que fala sobre a história de um bebê sem membros que foi colocado no rio, e que recentemente um comandante foi ferido por um desconhecido que tinha próteses no lugar dos braços. O que eles não sabiam era que o segundo filho do Sr. Daigo, Tahomaru, estava escutando a conversa. O homem vai ao salão do inferno e percebe várias estátuas quebradas, entendendo assim que a criança sobreviveu de alguma forma e deve estar tentando recuperar o corpo. Exigindo uma resposta dos demônios,
demônios, a fumaça de um pequeno foco de fogo começa a mostrar imagens de Hyakimaru, mostrando que ele cresceu. Mais tarde, Tahomaru encontra Daigo e questiona sobre o que ouviu. O pai não responde e, quando é pressionado, diz que não é da conta dele. O garoto então dá uma volta pelas terras e encontra alguns aldeões reclamando de um monstro que aparece no lago, que forma ondas que se transformam em redemoinhos, por onde o monstro devora as pessoas, sendo que muitos moradores já foram vítimas dele. Sendo assim, o jovem faz um plano. Ele reúne o povo e os guardas para construírem um desvio ao lado do lago e com portas como se fosse uma represa. Depois disso, eles usam um barco como isca para atrair a criatura para o desvio, fecham a entrada de água e abrem a saída para secar o local. Assim, o bicho não tem mais a vantagem aquática. Tahomaru e mais 2 soldados começam atacando o monstro com suas espadas e flechas e conseguem um bom desempenho, principalmente o garoto. No entanto, antes do golpe de misericórdia, a criatura começa a jogar pedras na comporta até começar a entrar água de novo. Tahomaru se segura com a espada fincada no chão, e quando tudo parece perdido, Hyakimaru surge do nada e ataca o bicho por cima, abrindo cortes impressionantes. Antes de ir embora, Tahomaru encara Hyakimaru, sem ter nem ideia de que esse é seu irmão mais velho. O jovem vai até o irmão para agradecer e Dororo explica que ele é cego, o que deixa tanto Tahomaru quanto os guarda-costas impressionados. Então Dororo conta que ele já derrotou muitos monstros mesmo sendo cego e depois cobra uma taxa pela ajuda, que o nobre paga sem questionar. Depois disso, Dororo pede a direção da província mais próxima, e Tahomaru indica o caminho, sendo uma cidade ainda nas terras do Sr. Daigo. Antes de ir embora, Tahomaru pergunta o nome do cara, que responde Hyakimaru. Na cidade, eles encontram os homens comentando sobre a maldição de Bamon, que tá prejudicando não só essa cidade, mas as terras de Daigo que estão sofrendo com a seca. Dororo então pergunta do que estão falando. Enquanto isso, os guarda-costas de Tahomaru contam pro Sr. Daigo sobre o rapaz cego e sem braços que encontraram, e sobre as histórias dele ter derrotado muitos demônios e como derrotou o monstro do lago facilmente. A esposa do cara começa a chorar ao ouvir isso. Mais tarde, Hyakimaru e Dororo chegam ao local da suposta maldição, onde tem o que sobrou de um muro de madeira entre as terras do Sr. Daigo e as terras de Asakura. De repente, chega um garoto chamado Sukeroku, que avisa para não ultrapassarem essa barreira, pois tem sentinelas de Asakura do outro lado, que eliminam qualquer um que passar. Quando Dororo fala que estão ali para derrotar os supostos monstros que assombram o lugar, o menino conta que quando aquelas terras foram invadidas, não deixaram ele atravessar para voltar para casa, então ele foi separado dos pais, mas ainda tem vontade de voltar. Sendo assim, Dororo promete que Hyakimaru vai dar conta de derrotar os monstros que aparecem à noite, para o Sukeroku poder passar. À noite, quando os sentinelas vão embora, os 3 voltam pro local e logo aparecem vários monstros espectrais em forma de raposas. Eles começam atacando, mas Hyakimaru derrota cada um com um golpe. De repente, aparecem muito mais espectros no céu e começam a circular no local. Hyakimaru solta a espada e começa a lutar com as lâminas dos braços. Vendo que agora tem certa dificuldade, Dororo começa a ajudar jogando pedras nos espectros. A luta tá de boa e Sukeroku percebe uma oportunidade de passar pro outro lado. Quando ele corre, Dororo tenta ajudar porque é perigoso ir sozinho, mas é derrubado por um espectro e Hyakimaru aparece para salvá-lo. Com isso, Dororo volta a correr e os espectros restantes se juntam em um só demônio raposa, muito maior e com várias caudas, e eu contei 9. O bicho faz vários disparos de energia na direção do rapaz, que esquiva facilmente, mas é derrubado pela raposa que segura ele no chão. Dororo, por sua vez, encontra o Sukeroku, mas ele foi pego pelos guardas do Asakura. Hyakimaru consegue empurrar o demônio para cima e acertar um golpe, mas de repente várias flechas acertam o chão perto da raposa, que desaparece no céu feito um cachorro assustado. O problema é que as flechas que salvaram o jovem foram disparadas por guardas do Sr. Daigo, que acabou de chegar e tá encarando o filho de frente depois de tanto tempo. O homem chama ele de monstro mal-nascido e manda atacarem ele. Então Hyakimaru é forçado a fugir das flechas e se esconder da floresta, enquanto reflete sobre as palavras do pai. Nesse meio tempo, Dororo é preso com Sukeroku e outras pessoas numa jaula, mas planeja fugir por um buraco no teto. Infelizmente, um guarda percebe e reúne outros caras para tentar impedir o menino, mas Sukeroku faz o que pode para segurar o arqueiro, permitindo que o menino saia pelo buraco e caia no rio ao lado. Enquanto isso, Tahomaru questiona sua mãe, que finalmente confessa tudo o que aconteceu. O Sr. Daigo chega nessa hora, dizendo que o garoto não entende como as terras estavam devastadas antes dele fazer o acordo com os demônios, mas o rapaz diz que ele não fez isso pelo povo e sim pelas próprias ambições. Porém, o homem considera que, como senhor feudal, suas vontades são as vontades do povo. De repente, Hyakimaru aparece no telhado do cômodo ao lado e fica de frente para sua família. Logo, os homens se reúnem e começam a atacar novamente, enquanto Hyakimaru só se defende das flechas. A mãe dele o chama de filho e ele volta a fugir. Os guarda-costas do Tahomaru tentam pegá-lo, mas o jovem faz eles pararem. No entanto, Daigo quer que ele seja eliminado, mesmo com Tahomaru clamando a favor do irmão. Então o homem pergunta se ele quer que o povo volte a sofrer um inferno nessas terras só para ele continuar inocente. Na floresta, Hyakimaru encontra Dororo e conta do jeito dele que encontrou
encontrou a família e que a mãe chamou ele de filho. Isso deixa Dororo empolgado. Enquanto isso, o exército Asakura reúne os prisioneiros para fazer uma execução no Bamon, declarando assim o início da guerra contra o povo do Daigo. Por sorte, Sukeroku não é acertado, e logo os exércitos começam a batalha. Na floresta, os dois escutam o barulho da batalha e também percebem os espectros se formando novamente. Nesse meio tempo, Tahomaru e os guarda-costas também se aproximam do campo de batalha, enquanto o velho sacerdote percebe que as rodas do destino estão começando a girar. Por sua vez, a mulher de Daigo também pegou um cavalo para ir até o local. Durante a luta entre os exércitos, os espectros começam a acertar as pessoas e expulsam o exército de Asakura. Quando os soldados do Daigon veem o Hyakimaru, o comandante que atacou o templo da Mil reconhece ele e o cara quase enlouquece novamente, mas Dororo segura ele de novo para impedir que ele se torne um monstro. Nesse momento chega Tahomaru, dizendo ser irmão mais novo do Hyakimaru e falando que não acha certo o que o pai fez, entregar o menino pela prosperidade do povo, mas agora ele reconhece que é um sacrifício necessário para proteger essas terras e ele não quer que as terras morram. Então o próprio Tahomaru se dispõe a eliminar o irmão. Sem mais conversa, os dois partem pra porrada e Daigo fica feliz com a decisão do filho. Enquanto isso, Dororo tenta soltar o Sukeroku, porém o demônio raposa retorna. No combate, Hyakimaru acaba levando a melhor e fere o olho do irmão, pra logo em seguida recuar para enfrentar a raposa que finalmente desaparece, aparentemente absorvida pelo muro Bamon. De repente, chega a esposa de Daigo no local, com a estatueta sem cabeça na mão. Ela fala que sabe como Hyakimaru deve estar magoado com todos eles, e pede perdão por não ter conseguido salvá-lo. Ela pede perdão pelo próprio povo por ter prosperado com o sacrifício dele, mas não quer deixar que ele sofra sozinho. Então a mulher usa um punhal para oferecer a própria alma aos demônios. Com isso, Bamon fica com um aspecto ainda mais sombrio, e Daigo chama os soldados para baterem em retirada. Enquanto eles fogem, o muro desaba, e Hyakimaru e os meninos escapam por pouco. Com o campo de batalha vazio, uma mulher acompanhada de algumas pessoas aparece gritando por Sukeroku, que reconhece ela de longe. É a mãe dele que, por sorte, sobreviveu à invasão naquele dia. Mesmo diante de tudo que acabou de acontecer, Dororo diz pro Hyakimaru que ele não tá sozinho e os dois seguem o caminho. Nessa mesma hora, o velho aparece e pega a estatueta que tem uma aura verde, mas que desaparece em seguida. Um tempo depois de ir embora das terras do Sr. Daigo, Hyakimaru e Dororo descansam em uma caverna. Ou melhor, Dororo descansa, porque é revelado pelo menino que o guerreiro tem caçado monstros sem parar e não quer descansar nem um pouco. Enquanto segue em viagem, Dororo consegue informações e convence Hyakimaru a irem até uma fonte termal com a desculpa de que um monstro foi visto lá perto. No caminho, eles encontram um barraco pequeno que serve para descansarem. Dororo sai para buscar lenha e frutas e manda Hyakimaru esperar. No caminho, ele encontra uma cachoeira e uma estátua de Buda gigante, mas sem rosto. De repente, aparece uma mulher e o garoto fica assustado, porém essa mulher é igualzinha à sua mãe. Eles vão até a cabana e Hyakimaru vê que ela não é uma assombração, mas não sabe se é um ser humano. A mulher se apresenta como Okaka e disse que essa é sua casa. Ela faz uma sopa enquanto conta a história daquele Buda sem rosto. Há muito tempo tinha um escultor famoso por fazer estátuas de Buda com rostos bondosos, mas durante a guerra as pessoas queriam estátuas de Fudo com rostos ferozes, então deixaram o escultor de lado. Ele queria se vingar, então começou a esculpir um Fudo em uma grande pedra encontrada na cachoeira. Só que ele queria esculpir um rosto magnífico, mais bonito do que qualquer um que já tenha feito. O problema é que só conseguia esculpir rostos que já tinha visto. Por muitos anos ele tentou sem sucesso até envelhecer e ir de base antes de cumprir seu objetivo. Depois de comer, Hyakimaru pega no sono. Dororo então termina de comer também e pergunta se pode chamar Okaka de mãe. Pra quem não sabe, mãe em japonês se fala Okachan, então pro garoto é difícil não confundir as palavras ao se dirigir a ela. A mulher permite e Dororo fica muito feliz, dando um abraço nela já sonolento. Com isso, Okaka revela que pôs um sonífero na comida e termina de contar a história do escultor. A estátua foi possuída por um espírito maligno que queria um rosto, então ele reviveu o escultor e o obrigou a trazer humanos para roubar os rostos deles. E a verdade é que Okaka é o escultor, e pode olhar a alma das pessoas para mudar o rosto e a voz para agradá-las. Quando Dororo acorda, nem a mulher nem o Hyakimaru estão mais ali, então ele segue em direção à cachoeira, onde encontra Okaka carregando o cara todo amarrado. O garoto acaba tropeçando, mas levanta em seguida para tentar ajudar o amigo. A mulher joga ele de lado, mas isso não adianta, até que o guerreiro acorda e usa a lâmina do braço para se soltar. Ali ele vê a aura maligna da estátua, que usa um poder para afastá-lo e ainda mexe uma espada gigante, quase acertando ele. Mas Hyakimaru acaba caindo na água lá embaixo, onde encontra todas as pessoas que perderam os rostos nesse lugar. Ele volta através de umas cordas mágicas que o escultor controla, mas pede pro guerreiro desistir. Quando Dororo fica questionando por que o escultor continua fazendo isso, sem pensar na dor das outras pessoas, ele acaba finalmente refletindo sobre o que fez e renega o pedido do espírito, que então usa a espada para eliminar o servo. Nesse momento, Hyakimaru aproveita para subir na espada e acertar o rosto deformado da estátua, que acaba se acertando com a própria espada na tentativa de atingir o guerreiro. Antes de ir de base, o escultor pede para tocar no rosto de Dororo e fala que ele é uma ótima criança. Depois disso,
nisso, Okaka vira pó. Após essa aventura, eles finalmente chegam na fonte termal, e lá encontram o sacerdote cego de novo. Em seguida, outras crianças chegam bagunçando na água e o pai delas pede desculpa pelo comportamento. De repente, os outros garotos encontram um desenho nas costas do Dororo que parece um mapa, mas o menino fica envergonhado e manda pararem de olhar para as costas dele. Depois de saírem da fonte termal, o velho percebe que o mapa só aparece quando o corpo de Dororo é aquecido, mas ele não sabia porque nunca tinha tomado banho quente antes. O garoto então lembra que pouco antes de perder a mãe, ela mostrou um mapa nas próprias costas, que esconde o tesouro do pai dele, mas essa é apenas uma parte. Dororo lembra que a mãe disse que a outra parte estaria sempre com ele e que ele entenderia quando conhecesse alguém em quem confiasse. Como era muito pequeno, ele não tinha entendido nada e já tinha esquecido. Antes de ir embora, o sacerdote diz que agora eles têm um leque de opções sobre o que fazer. Ele manda pensarem nisso porque podem viver com tranquilidade sem encontrarem o tesouro, ou Hyakimaru pode seguir destruindo as terras do Daigo em troca do próprio corpo. Os dois seguem viagem até encontrarem duas criaturas estranhas na floresta, uma que parece uma mulher fantasma e a outra parece um monstro bebê gigante. Hyakimaru vê que as auras são amarela e azul, ou seja, não são demônios. A fantasma desaparece e o bebê gigante se joga em cima do Dororo pedindo para ele carregá-lo. No fim das contas, é o monstro que acaba carregando o garoto até que os três cheguem a um templo destruído. A mulher fantasma aparece novamente e aponta para o chão onde Hyakimaru encontra óleo, o que indica que o templo deve ter sido incendiado. O bebê gigante volta a agarrar o Dororo, mas desaparece depois de um tempo, quando um homem misterioso chamado Sabami aparece. O cara fala que é perigoso andar por aí à noite porque tem uma assombração nesse lugar. Ele deixa flores na entrada do templo e os chama para irem para casa dele, porque não quer que sejam devorados. O olhar do homem é assustador. Hyakimaru percebe uma aura humana, porém com algumas manchas vermelhas, e comenta com Dororo que ele não é um monstro, mas é meio suspeito. Após se alimentarem, Dororo pergunta sobre a história da assombração. O homem conta que havia um convento no templo, onde uma freira pegava crianças órfãs e fazia elas trabalharem. A mulher era bem cruel e depois de alguns anos de trabalho, ela ainda vendia os coitados. Tudo acabou quando um raio atingiu o templo, fazendo todos lá dentro partirem dessa pra melhor. Sabami diz que ele e os aldeões se arrependem de não terem feito nada, mas ainda rezam pelas pobres almas. Por fim, a freira virou assombração, que aparece à noite e devora os viajantes que passam pelo lugar. A pedido do anfitrião, Dororo e Hyakimaru dormem na casa, mas o garoto acorda de madrugada, com uma lagarta gigante prestes a atacá-los. Hyakimaru demora pra acordar, mas quando levanta já vai atingido o monstro, que faz de tudo pra escapar, mas o guerreiro consegue lidar numa boa com esse inimigo. De repente, aparece um monstro maior em formato de mariposa, com a aura totalmente vermelha. Ela solta um pó estranho pra afastar os dois e leva a lagarta embora. No dia seguinte, Hyakimaru segue o Sr. Sabami até um lugar de onde dá pra ver a vila toda. Enquanto isso, Dororo tá investigando e encontra um depósito suspeito. Ele invade o local, mas descobre que só tem arroz. Porém, ao se afastar, o garoto acaba tropeçando em uma escotilha, revelando que tem um alçapão escondido. Quando ele levanta a porta, alguém o derruba lá dentro e são homens que dizem que isso é pra proteger a aldeia. Nesse meio tempo, Sabami conta pro Hyakimaru que nasceu e cresceu nessa aldeia e não conhece nenhuma outra terra. Portanto, ele faria de tudo pra proteger esse lugar. Então ele fala sobre as assombrações e diz que não vai deixar Hyakimaru eliminá-las. Por sua vez, Dororo tá num local escuro dentro do alçapão até que se revelam várias lagartas iguais a que apareceu na noite anterior. Nesse momento, Sabami tá contando que a aldeia passou por tempos terríveis, com invasões de ladrões e animais, além de pragas que atrapalhavam as plantações. Isso levou o povo a roubar uns dos outros. Foi naquele caos que Sabami encontrou as assombrações. Elas prometeram proteger as terras em troca de poderem viver nesse lugar. Ele aceitou e logo elas devoraram os ladrões e feras que invadiam a aldeia. Dororo, por sua vez, está fugindo dos bichos e acaba caindo quando se depara com ossos humanos no chão, mas um brilho azul surge no local, onde aparece um monstro bebê. Lá fora, Hyakimaru fala que vai continuar eliminando os demônios para pegar tudo de volta. Enquanto no alçapão, o bebê diz que vai salvar Dororo porque ele é bom. Da cabeça dele saem vários fantasmas que espantam as lagartas e mostram pro menino o que realmente aconteceu no templo. Foram os próprios aldeões que colocaram fogo com a desculpa de que isso era pela aldeia. Enquanto ele foge com os fantasmas, Hyakimaru é atacado pelas mariposas que acabaram de sair dos casulos, mas consegue derrotá-los facilmente. Depois ele derruba o Sabami antes de ser levado pro alto por outra mariposa. Ele até consegue se soltar, mas cai inconsciente. O bicho perde o controle do voo e bate em uma torre onde o vigia com uma tocha acaba deixando a estrutura pegar fogo, e logo o incêndio se espalha pela vila toda. Quando Dororo encontra o Hyakimaru, eles veem que a aldeia tá pegando fogo. O garoto conta sobre os fantasmas das crianças e que tinha encontrado também o óleo no depósito. Quando o guerreiro tenta levantar, a prótese esquerda quebra. Pelas informações que Dororo conseguiu dos fantasmas, Hyakimaru pega um barco e vai até o lago onde a mariposa mãe se revela. Ele tenta atacar, mas é carregado, porém no ar ele solta o óleo inflamável e coloca fogo no bicho para depois cair na água. Outra estátua do Salão do Inferno se quebra e Hyakimaru recupera a coluna vertebral. Eles passam pela aldeia novamente e tá tudo horrível depois do incêndio. Dororo se pergunta se isso é culpa deles, mas
Hyakimaru diz que não é problema deles. Isso faz o garoto perceber que o cara só quer saber de matar os demônios mesmo, sem se importar com as consequências. Ele acaba indo por um caminho diferente quando é encontrado por um homem chamado Itachi que o reconhece. Era um antigo parceiro do seu pai. O cara mostra um papel com o mapa e diz que sabe que a outra metade tá com o garoto. Ele mostra as costas, revelando que não tem nenhum mapa, então Itachi deduz que ele deve ter o mapa na cabeça. Assim, o grupo de bandidos leva o garoto junto. Mais tarde, eles descansam e Itachi conta que já suspeitava do chefe antigamente. Ele viu o cara tirando algo do armazém do grupo de bandidos. Parecia que ele tava pegando coisas valiosas. Com isso, ele ficou de olho no chefe esperando por um descuido, mas o homem nunca se descuidava. Com o tempo, Itachi desistiu achando que era só paranoia. Muito tempo depois, quando estava trabalhando para os samurais, ele encontrou Dororo e sua mãe, e quando estava sem dinheiro, pensou que os dois seriam a única pista para o suposto tesouro. Em tempo, ele encontrou o túmulo da mulher e desenterrou. Foi quando encontrou o mapa nas costas dela. Essa história deixa Dororo extremamente irritado, mas ele não pode fazer nada porque tá amarrado. No dia seguinte, eles seguem viagem e encontram a ilha onde o dinheiro tá escondido, mas precisam atravessar a água. O grupo encontra uma pequena aldeia toda destruída e com sinais de violência, mas não tem ninguém, e os barcos do local estão todos destruídos. De repente, aparece um garoto que não tem um braço direito e diz que tem alguns barcos, mas vai custar um preço. Com a promessa de pagar quando chegarem na ilha, Itachi e os outros se dividem em dois barcos, mas não tem nenhum remo. De repente, os dois veículos começam a deslizar, sendo puxados por tubarões que o garoto considera como família. Quando ele vê Dororo curioso sobre o braço, o cara conta que deu aos peixes quando estavam com fome, e agora os bichos gostam de gente. O canhoto continuava alimentando eles, mas os tubarões cresceram bastante, e agora podem devorar uma aldeia inteira. Então já sabemos o que aconteceu com a aldeia lá atrás. Quando Itachi percebe que estão desviando da ilha, ele ameaça o garoto, mas de repente o cara diz que é hora dos tubarões comerem. Nesse momento, o outro barco é atacado e não sobra ninguém. Itachi tenta atacar o canhoto, mas um dos tubarões o impede. Do nada, o João sem braço sobe em um dos bichos e fala para não comerem tudo de uma vez e guardarem um pouco para mais tarde, deixando um dos peixes vigiando enquanto ele se afasta. Quando os bandidos estão praticamente se dando por vencidos, Dororo os repreende, dizendo que ainda estão vivos, então não deve agir como se já tivessem ido de base. O garoto se usa de exemplo, dizendo que já passou por muitas dificuldades, quase foi de arrasta pra cima várias vezes, mas continuou seguindo em frente. Com isso, Itachi fica empolgado, faz um discurso no jutsu e todos ouvem o plano do Dororo. O garoto se faz de isca para atrair o tubarão para fora da água. Depois de mergulhar, ele dá um sinal pela corda quando o bicho chega. Os homens puxam ele e já se preparam para atacar. Quando o peixe emerge, todos usam as espadas para acertar a barriga do monstro, que começa a boiar sem vida. Depois disso, eles vão pra ilha e levam o tubarão junto. O canhoto segue o rastro de sangue na água e encontra o peixe abatido quando os bandidos se reúnem para dar uma punição nele. Depois do cara levar uma surra, Dororo intercede por ele porque os caras estavam querendo cobrar pela vida dos companheiros, na mesma moeda. Então Itachi manda largarem o cara em um local. Em seguida, eles ainda insistem sobre o mapa, mesmo com Dororo dizendo que não sabe onde tá. Itachi conclui que se não tá nas costas, pode estar em outro lugar. Então tiram tudo do garoto, descobrindo que na verdade é uma menina, mas não sabem por que o pai de Dororo criou ela como um garoto. Infelizmente, eles descobrem que perto da fogueira o mapa começa a aparecer e aproximam Dororo do fogo para completar o mapa. Eles seguem viagem e deixam a criança amarrada para trás. Enquanto isso, Hyakimaru derrota o demônio, salvando a vida do homem que o criou, o Dr. Jukai. Logo o homem percebe que Hyakimaru recuperou parte do corpo, mas agora tá mais assustador. Em uma caverna, ele limpa o rapaz e constata que a pele agora é de verdade. Além disso, ele consegue sorrir, ouvir e falar. Isso tudo impressiona o homem. Enquanto come, Hyakimaru revela que encontrou a família biológica e que seu pai é o Sr. Daigo Kagemitsu, que ofereceu ele aos demônios. Depois o rapaz pede uma nova prótese, mas Jukai se recusa a dar outra porque sabe que ele vai usar contra os demônios para recuperar o próprio corpo. E apesar de parecer mais humano por fora, ele pode estar se tornando menos humano por dentro, principalmente se não estiver ferindo apenas assombrações. De repente, a chuva causa um deslizamento de terra e a saída da caverna é fechada. Enquanto isso, longe dali, a mãe de Hyakimaru conversa com o Sr. Daigo sobre a deusa para a qual ela rezava, que a estátua dela perdeu a cabeça quando o garoto nasceu. Agora a mulher entende que a deusa ofereceu a própria cabeça aos demônios, então um dos 12 não conseguiu a cabeça do Hyakimaru. Por isso a criança sobreviveu. Sendo assim, a mulher sabe que o filho vai recuperar o corpo e a prosperidade dessas terras vai acabar. Enquanto Hyakimaru cava para abrir passagem, Jukai pergunta por que ele quer tanto um corpo humano, sendo que isso pode até limitar as habilidades dele. E o rapaz responde que quer de volta porque é dele. O homem insiste, dizendo que o povo de Daigo e a própria família dele pode tentar impedi-lo, e quando recuperar o corpo, ele pode estar manchado de sangue humano. Isso pode fazer ele ficar sozinho no final. Porém, Hyakimaru diz que existe uma pessoa que não vai deixá-lo sozinho, que no caso é Dororo. Quando eles finalmente saem, Jukai fala que se tem alguém que vai ficar ao lado de Hyakimaru, essa pessoa pode ser capaz de mantê-lo humano. Antes de ir embora, o rapaz tenta perguntar o nome do homem porque nunca escutou antes quando era surdo. Jukai fica
fica relutante antes de responder, mas Hyakimaru fala que já sabe o que ele é, então chama o homem de mamãe. A cena é engraçada, mas emociona o cara. Depois disso, Hyakimaru segue viagem e vai em direção à ilha onde tá o Dororo. Na ilha, o canhoto jura vingança e manda o tubarão restante devorar todos eles. O bicho fica com o olho sinistro e se aproxima jogando água pra todo lado. Depois de se alimentar do outro tubarão, ele fica com a aparência muito mais monstruosa e vai logo pra cima do Dororo, que tá amarrado numa árvore. Por sorte, o bicho não acerta a criança de primeira e logo em seguida, Hyakimaru aparece pra salvar Dororo. Ele reconhece que a criatura é um demônio, então começa uma luta. O guerreiro consegue ficar por cima do bicho e desferir alguns ataques, até que ele pula pra atingir um golpe certeiro na cabeça, eliminando o demônio. Depois ele demonstra carinho por Dororo e fala que veio buscar um amigo, deixando o menino emocionado. De repente, o cara cai e agora a perna esquerda também cresce de volta, ou seja, ele nem precisou da prótese que o Jukai negou. Logo Dororo vai direcionando o guerreiro para chegarem aos bandidos. O problema é que tanto os bandidos quanto a dupla veem ao longe os samurais do Daigo se aproximando em embarcações. Eles atracam na ilha sob o comando do Tahomaru. Procurando um esconderijo, Dororo e Hyakimaru encontram um grupo de Itachi, sendo que o líder já levou uma flechada no ombro. Ele ainda quer pegar o tesouro, mas a sobrevivência é mais importante no momento. Infelizmente, enquanto fogem juntos, eles são encontrados pelo Tahomaru e seus guardas-costas. Logo os dois irmãos se preparam para lutar, mas Hyakimaru tá em desvantagem numérica, porque Tahomaru não tá lutando sozinho. Enquanto isso, Itachi se afasta com Dororo e os bandidos restantes. Em um momento de respiro, com o guerreiro encostado em uma árvore, a guarda-costas acerta uma flecha nas costas dele, através do tronco. Tahomaru e o outro guarda-costas se unem e acabam quebrando a lâmina direita do Hyakimaru. Itachi, por sua vez, perde o restante dos colegas e tá só com Dororo agora. Quando eles param perto de umas pedras de Buda, que também são uma pista para a entrada do tesouro, um bandido acaba sendo atingido nas costas e depois de revidar, ele leva várias outras flechadas. Pra piorar, o dono dos tubarões aparece lá em cima e pra se vingar, o cara detona uma quantidade absurda de explosivos, causando um deslizamento que chega até no local da luta entre os irmãos, encerrando assim o combate. Itachi e Dororo escaparam por pouco porque estavam na entrada da caverna do tesouro. Tudo que Itachi consegue é ver o tão desejado dinheiro antes de ir jogar no Vasco. Hyakimaru encontra o local e Dororo diz que ainda não sabe como usar toda essa grana, então leva só o suficiente para se sustentarem por enquanto. Depois os dois vão embora de barco. A próxima parada deles é no ferreiro de uma aldeia para consertar as lâminas. Eles encontram primeiro a filha dele, Okoa, e explicam que precisam do reparo. Porém Hyakimaru faz um gesto estranho. Ele esfrega a testa dele na dela para identificá-la através do tato. Isso gera uma situação constrangedora, mas a moça acaba gostando dele. Na forja eles encontram máscaras engraçadas e o ferreiro pergunta o que já foi cortado pelas espadas. Sabemos que ele cortou muitos demônios com elas, então o ferreiro leva as lâminas para um templo para purificação. No entanto, ninguém percebe uma assombração fazendo alguma conjuração que afeta o Hyakimaru. Mais tarde, Okoa fala que quer casar com o Hyakimaru e ele estranhamente confirma que também quer isso, dizendo que vai abandonar a busca pelo corpo e ficar nessa vila. Ele até fala que não precisa da companhia do Dororo. O que é mais estranho é que Dororo, mesmo irritado, fica falando que tá muito feliz pelo casal e que eles foram feitos um pro outro. No dia seguinte, Dororo percebe que as coisas ficaram estranhas desde que passaram no templo. Enquanto isso, Okoa tá tentando arrastar o cara pro casamento, mas ele continua falando coisas sem sentido. No templo, Dororo encontra a assombração lá em cima e acerta uma pedrada na criatura. Quando os noivos chegam, o garoto explica o que aconteceu, mas Hyakimaru continua sendo afetado pela magia do bicho e acaba atacando o próprio amigo. Okoa tenta impedi-lo, mas a bagunça só é resolvida quando o ferreiro derruba a assombração com um golpe. Os dois amigos fazem as pazes e o ferreiro conta que tinha uma lenda sobre essa assombração que estava presa no templo, mas não sabem como ela escapou. Com isso, a criatura volta a ser aprisionada em uma estátua, e só agora Okoa entende que o Hyakimaru estava falando tudo ao contrário do que queria dizer, e que na verdade não queria se casar. As lâminas ficam muito boas depois do serviço do ferreiro, e Hyakimaru gosta do resultado. Antes deles irem embora, Okoa manda ele não esfregar mais a testa na cabeça dos outros, mas o cara ainda não entende bem o motivo. No caminho para encontrarem o monstro, Dororo e Hyakimaru param para conversar quando são abordados por outro guerreiro que fala que também tá indo enfrentar a criatura. No caminho ele se apresenta como Saburota e diz que tá tentando eliminar o bicho há 6 meses, mas só conseguiu uma grande cicatriz no peito. Ele conta que a fera devorou sua mãe e por isso ele quer se vingar. Quando eles encontram o monstro, vemos que ele tem várias características de animais diferentes. Parece um tipo de quimera da mitologia grega. Hyakimaru reconhece que é um demônio e parte pra cima, porém também precisa se preocupar em manter o Dororo em segurança, porque a cauda do bicho é uma cobra. De repente, Saburota tenta atacá-los e revela que após perder a mãe pra esse monstro, a única coisa que preenche o vazio em seu peito é ver as pessoas gritando desesperadas antes de serem devoradas. Que cara maluco. Quando Hyakimaru esquiva de um ataque, o peso acaba quebrando parte da pedra e os dois caem do penhasco. Lá embaixo, Dororo fica com o braço preso entre as pedras e pra piorar tem água escorrendo da nascente formando uma piscina no local. Hyakimaru tenta de tudo
tudo, mas não consegue ajudar um amigo. Quando o cara entra em desespero com o perigo de Dororo se afogar, o sacerdote aparece convenientemente e usa a lâmina para deslocar a pedra e salvar o garoto, mas a espada acaba quebrando no processo. Hyakimaru volta imediatamente para enfrentar o monstro e Saburota não entende porque o guerreiro não tá com medo. Vendo o cara em ação, ele lembra de como não conseguiu proteger a mãe. Quando o bicho tá quase indo de base, o cara derruba Hyakimaru e fala que queria ser igual a ele, mas que é tarde demais. Em seguida, ele se entrega pro demônio que se regenera, fica mais forte e ganha asas, além de uma parte com formato de Saburota no rosto. Quando Dororo chega no local, ele vê que o amigo já despedaçou o monstro e tá tirando por último a parte do Saburota. Assim como a raposa fantasma de antes, ele agora não recebe nenhuma parte do corpo de volta. O cara então fica maluco e continua atacando, pedindo pra devolver o corpo. Depois ele para e fala que vai até o Daigo pra recuperar seu corpo. Dororo pega as próteses dos braços e o sacerdote fica pra trás enquanto ele segue em caminho. Enquanto isso, as terras de Daigo estão sofrendo cada vez mais. Algumas aldeias estão sendo afetadas por epidemias, e Daigo manda queimar as aldeias antes que se espalhe. Além disso, o clã rival Asakura tá reunindo um exército para atacar e os homens de Daigo não são suficientes para defender, pois muitos estão doentes. Um tempo depois, Daigo também recebe a notícia de que viram Hyakimaru se aproximando. Ele vai chegar em poucos dias nesse território, porém o ataque do clã Asakura vai acontecer antes. Tahomaru, que estava escutando a conversa, se dispõe a ir atrás do irmão. Ele só precisa dos dois guarda-costas. Sabendo que o filho tá determinado demais, Daigo permite. Dias depois, Hyakimaru e Dororo passam por um abismo onde aparentemente muitas pessoas foram derrubadas, quando de repente uma flecha quebra a prótese esquerda do cara. Tahomaru e os guarda-costas já estão ali. Dororo tenta impedir Hyakimaru de atacar o próprio irmão, mas ele não dá ouvidos. Os dois se aproximam e começa uma luta equilibrada, mesmo com a vantagem numérica do Tahomaru e seus guardas. A mulher acerta a outra prótese, mas Hyakimaru chega nela rapidamente e atinge o braço dela. Depois ele corta também o braço de outro homem e volta a enfrentar o irmão. A disputa de espadas continua acirrada até Hyakimaru conseguir abrir um pequeno corte na testa do irmão. Antes deles continuarem, uma flecha com explosivos separa os dois. Outros homens de Daigo aparecem. O líder manda um cavalo com explosivos na direção do Hyakimaru, e a explosão derruba o cara no abismo. Um soldado pega Dororo de refém, enquanto o líder conta que estão ali para garantir que Tahomaru volte vivo por ordens do pai dele. O rapaz não tá nem aí para isso, então o homem derruba ele com um tranquilizante. Depois que todos vão embora, começa a chover e no fundo do abismo, Hyakimaru luta para levantar. Umas peças de armadura com aura laranja começam a se aproximar dele, enquanto o cavalo também se remonta com uma aura dourada. Dororo é preso em uma jaula até que depois de um tempo a mãe do Hyakimaru aparece e o liberta, aproveitando que todos do palácio estão distraídos com a guerra. Um tempo depois, longe dali, um grupo de soldados é atingido por um tornado que está sendo causado pelo cavalo branco de fogo e seu cavaleiro, o próprio Hyakimaru. Ele avança insanamente atacando tudo e todos. Enquanto isso, a guarda-costas do Tahomaru, chamada Mutsu, além de ter perdido o braço, tá doente. Ela vai sozinha até o Salão do Inferno e tenta fazer um acordo com o demônio que não conseguiu uma parte do Hyakimaru. Ela se oferece no lugar dele para ajudar as terras de Daigo e seu povo. Nesse momento, chega o Tahomaru e o outro guarda-costas que é irmão dela. A mulher não quer desistir do acordo, mas o demônio não aceita, porém os três percebem que o pacto só pode ser concluído com o corpo do Hyakimaru. Então algo acontece no Salão do Inferno com os três lá dentro. Hyakimaru continua o massacre pedindo para devolverem Dororo. Após eliminarem o último homem, ele avança com o cavalo até encontrar o trio do Tahomaru. Sendo que os guarda-costas recuperaram os braços de alguma forma e o rapaz conseguiu 2 olhos extras, na falta de um. Logo Hyakimaru percebe que eles estão com olhos e braços que eram dele e o confronto começa. A mãe do Hyakimaru chega no local com Dororo e a luta tá bem feroz. O sacerdote também chega e impede Dororo de avançar porque nem Hyakimaru deve estar conseguindo reconhecê-lo no momento, então seria muito arriscado. De repente aparece um filhote de cavalo branco correndo e uns homens vindo atrás. O cavalo de fogo tá com um homem no chão quando vê o filhote. Acontece que na verdade esse cavalo é uma égua e é a mãe do filhote. Infelizmente essa distração faz ela ser acertada pelos inimigos, porém, furiosa, a criatura morde a cabeça do homem e joga pra cima enquanto dá um coice poderoso na mulher. O corpo sem cabeça ainda levanta pra um último ataque e a mulher também lança a própria espada antes de cair no chão. Tahomaru fica desesperado e deixa Hyakimaru de lado por um momento. A égua encosta no filhote demonstrando carinho antes de cair de vez e se destransformar. Como os dois guarda-costas foram de Americanas, Hyakimaru finalmente recupera os braços e agora faltam só os olhos. Ele volta a lutar agora segurando as lâminas com as mãos, sem se importar com a dor. Quando finalmente percebe a presença da mãe junto com Dororo, Hyakimaru fica confuso e sai correndo, e o irmão vai atrás dele. Quando Tahomaru alcança ele, o cara já tá com as mãos enfaixadas para conseguir segurar firme nas lâminas. A luta ainda é equilibrada, porém Tahomaru percebe agora que recuperou os braços. O irmão tá com o melhor alcance nos ataques. De repente o cara começa a correr, e é Hyakimaru que vai atrás dele agora. Nesse momento vemos Jukai também chegando nesse lugar.
lugar, que coincidência. Tarumaru atrai o irmão pro palácio da família. Eles voltam a lutar e o cara revela que o levou a esse lugar fechado para dificultar a luta para ele, já que acabou de receber os braços de volta e tem um alcance maior. Além disso, enquanto uma vela faz o chão entrar em chamas, ele fala que quer eliminá-lo no mesmo lugar em que nasceu. Ao longe, os outros avistam o incêndio, então Dororo corre para encontrar o amigo, enquanto a mãe de Hyakimaru também decide ir para lá, afinal os dois são seus filhos. Enquanto a luta continua, Hyakimaru pergunta por que o irmão sente falta de algo se viveu ali a vida toda e teve de tudo. Tarumaru cita os guardas-costas e também a mãe, antes de se jogar para cima do oponente e os dois caírem no andar de baixo. Ele agora usa a mesma habilidade de enxergar a alma da pessoa e a briga continua. Nesse meio tempo, lá fora, Dororo encontra o sacerdote ajudando a mãe do Hyakimaru a descer por um poço. Ela vai seguir por uma passagem secreta. Do outro lado, ela encontra o Jukai, que já reconhece que ela é a mãe do Hyakimaru, porque o rosto é parecido. Lá em cima, os irmãos continuam numa luta intensa, os dois enxergando a alma um do outro, até que Hyakimaru encurrala o oponente, mas hesita no último momento, e em vez de eliminar o irmão, ele só quebra a espada. Quando Tarumaru questiona o motivo, fala que não sabe, mas percebeu que os dois são iguais, os dois são humanos. Conformado agora, Tarumaru percebe que estava sob efeito do demônio todo esse tempo, e percebe que ele ainda quer cumprir o contrato. O rapaz então resolve devolver os olhos pro irmão, que desaparece nas mãos dele. Ao longe, Dororo não quer ficar parado e pede pro sacerdote esperar por enquanto. De repente, uma estrutura demoníaca abre um buraco no chão do palácio, e Hyakimaru pula para destruir a estrutura com um golpe duplo das lâminas. Depois disso, ele começa a flutuar e vai ao chão enquanto recupera os olhos, gritando de dor. Nesse momento, Tarumaru cai, exausto, enquanto a mãe e o Jukai chegam no local. A mulher abraça o filho e diz que nunca devia ter deixado levarem ele. Jukai, por sua vez, entrega uma estátua de uma deusa e fala que Hyakimaru deve viver, mas como humano e não como um demônio. Lá fora, Dororo grita pelo rapaz e eles o direcionam para a passagem. Antes de sair, Hyakimaru abre os olhos e a primeira coisa que vê são suas mães. Lá fora, ele cai e recebe a ajuda de Dororo. Em seguida, a mulher vai até Tarumaru e pede desculpas por ter feito ele se sentir tão sozinho, mas promete que agora ficará ao lado dele para sempre. Através do poço, o sacerdote ajuda os dois a subirem enquanto Hyakimaru comenta que o céu é bonito e Dororo também. Na linha de frente da guerra, Daigo recebe a notícia sobre o incêndio e o desaparecimento da mulher e do filho dele. Porém, tudo o que ele faz é continuar em frente para derrotar o exército do clã Asakura. Vemos então que a última estátua do Salão dos Demônios também se quebrou. Dias depois, Dororo conversa com alguns aldeões sobre reconstruir o domínio como um país próprio, mas sem depender dos samurais. Quando os homens questionam a ideia, Dororo diz que tem bastante dinheiro escondido e podem começar o plano depois de buscar o ouro. Enquanto isso, Hyakimaru encontra Daigo no Salão do Inferno. Eles conversam sobre o cara ser ou não ser culpado das terras estarem sofrendo, e o homem não demonstra nenhum arrependimento pelo pacto que fez, dizendo que faria de novo se pudesse. Com isso, Hyakimaru pega uma espada, mas a cena corta pro sacerdote indo conversar com Dororo. Eles comentam sobre Hyakimaru não ter voltado ainda, então o velho diz que o cara pode ter partido em outra jornada, porque acabou de nascer, não por ter recuperado o corpo, e sim o coração e a mente. Agora ele tem que abandonar o caminho sangrento e voltar ao mundo dos homens. No Salão do Inferno, Hyakimaru enfia a espada no capacete do Daigon em vez de atacar o pai. Ele diz que o caminho que escolheu não leva a essa direção, enquanto põe a estátua no chão, pois ele é humano e não um demônio. Quando o filho vai embora, o Sr. Daigo reflete se caso não tivesse feito aquele pacto, a prosperidade que ele tanto queria poderia ter vindo de Hyakimaru. O anime termina com ele seguindo o próprio caminho, enquanto Dororo promete a si mesmo que vai estar esperando um amigo, pois sabe que ele vai voltar. O período de guerras civis se aproxima nessa região, mas mesmo assim o sacerdote careca acredita que o futuro desses dois jovens reserva algo muito bom para eles.